E aí pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós vamos abordar um conteúdo de história que fala sobre todos os processos que estão ligados à independência do Brasil. Obrigado e fiquem de olho. Bom pessoal, nessa primeira imagem nós vemos em si os processos, ou em si o início desses processos que levaram à independência do Brasil. O primeiro processo está interligado a uma crise dentro do sistema colonial. Existe em si uma causa da queda do antigo regime. O que era o antigo regime? O regime absolutista que começa a ter a sua queda pós-Revolução Francesa, pós-Era Napoleônica. Lembrando que Napoleão acaba invadindo Portugal e obrigando a família real portuguesa a sair de lá. Logo começa o período joanino, chegada da família portuguesa ao Brasil. Outras características dentro disso, com a queda do antigo regime, também nasce uma crise dentro do sistema econômico desse antigo regime. Sistema econômico esse conhecido como mercantilismo, que está interligado à Revolução Industrial, e a Revolução Industrial não está voltada à ideia do mercantilismo, por mais que no início trabalhe com o mercantilismo, mas a ideia já é a construção de um capitalismo mais moderno, e também os planos sociais, com a ideia de uma sociedade estamental, com o surgimento das camadas sociais, o nascimento das burguesias. Afinal, se existe indústria, existe alguém que é dono da indústria. E quem são os donos das indústrias ou dos meios de produção? Os burgueses. A burguesia sendo proprietária agora do novo meio que gera a economia de determinada metrópole, capital, país, região. E aí nós temos a Revolução Industrial como a principal característica em si, que cria essa barreira acima do consumo. Afinal, existe um monopólio comercial e um trabalho escravo. Só que o sistema industrial, o sistema capitalista que nasce com a indústria, ela é contrária a essas ideias. E por que contrária a essas ideias? Porque em determinado momento, se a sociedade ainda é escravista, se a sociedade ainda tem um monopólio comercial, não existe em si uma mão de obra assalariada que consuma aquilo que é produzida por ela mesma. E se ela em si não produz o que ela em si vai consumir, e se o que é baseado no monopólio de um determinado fator administrativo, colonial, econômico, logo se produzirá algo que não será consumido. E se não se consumir algo que será produzido, automaticamente existe um declínio do capitalismo. Então a Revolução Industrial é extremamente importante para o processo de independência não só do Brasil, mas, como nós estamos falando agora, do Brasil. Tá? Logo nasce um declínio colonial. O que seria esse declínio colonial? É em si um enfraquecimento muito forte que existe entre um pacto colonial entre colônia e metrópole. Logo, progressivo enfraquecimento dos laços econômicos, políticos e ideológicos que pretendiam a colônia e sua metrópole. A colônia em si retirando a matéria-prima e enviando diretamente à sua metrópole, e sua metrópole por parte também enviando a manufatura à sua colônia. Esse processo de pacto colonial deixa de existir com a ideia da destruição do monopólio colonial e também do trabalho escravo. E com isso vem um declínio colonial no Brasil. E esse declínio ele tem como principal vertente os consumidores, o monopólio, a ideia do pacto colonial, como eu tinha comentado com vocês. Existem também outras características como as classes dominantes coloniais dentro da metrópole, que é a queda dos preços dos produtos brasileiros no mercado europeu e aumento da estrutura administrativa portuguesa no Brasil. Como se dá esse processo de estrutura administrativa portuguesa no Brasil? É através desses processos em si que estão ligados às classes dominantes que começam a surgir as primeiras revoltas, conjuras, né? A ideia de que Portugal ou a coroa portuguesa acaba tendo mais poder estrutural, administrativo, militar, jurídico e tributário acima da cobrança de impostos e punições de povos que viviam dentro da colônia, que era o Brasil. E aí nós temos a revolta de Vila Rica, a conjura mineira e a conjura baiana para explicar isso melhor. E pós esse cenário deturpante que está interligado diretamente a essas revoltas que existiram no Brasil, nós temos em si
um outro movimento que está existindo em Portugal, como eu comentei com vocês, conhecido como Era Napoleônica, representado pelo bloqueio continental 1806. Os povos que são contrários a eles acabam perdendo seus privilégios, autoridades, perdendo o poder absolutista que existia frente a eles. Daí nós temos Dom João VI e nós temos também Carlota Joaquina. E essas sociedades, ou então esta família real junto com a sociedade lusitana, a parte burguesa ou a classe em si nobre lusitana, chegando ao Brasil em 1808, conhecido como período joanino. É uma introdução já a todos os acontecimentos que surgiram durante esse processo que deram em si a independência do Brasil. E daí, durante este período joanino que nós temos entre 1808 e 1821, precisamente em 1808, nasce a abertura dos portos das Nações Amigas. Essa abertura dos portos, ela mostra em si que se deu fim ao pacto colonial, mas uma coisa interessante é que é através da abertura dos portos que começa o início da imigração europeia ao Brasil. Outra característica também é a criação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil, precisamente também no ano de 1808, e o fim do Alvará de 1785. Com o fim do Alvará de 1785, logo nasce em si a liberdade para a criação de indústrias dentro do Brasil. E a principal característica dessa criação era o objetivo de diminuir as importações. Agora a gente não vai mais consumir o que está sendo enviado de fora para dentro. Isso já existia no Pacto Colonial, agora a gente vai começar a produzir aqui dentro o que a gente vai consumir aqui dentro. Era uma das estratégias. Se funcionou, a gente vai ver a seguir ou futuramente. E em 1810 nasce o Tratado do Comércio e da Navegação. Qual é a principal característica? Estabelecer taxas alfandegárias sobre os produtos importados pelo Brasil. Logo, as nações amigas que pertencem em si a esse tratado só pagariam 24% desta taxa alfandegária. Portugal pagaria 16%, e Inglaterra, que é em si um dos países que está impulsionando, principalmente se tornando grande parceira do Brasil pós abertura dos portos, só pagaria em si 15% de taxa. Logo, em 1817, existe a ocupação do Uruguai, conhecido como província de Cisplatina, e daí nós vamos ver a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil sai derrotado. Em 1815, a elevação do Brasil no Reino Unido de Portugal Álvares, logo o Brasil em si se tornando um Reino Unido de Portugal e não um Brasil livre. Em 1820, a Revolução Liberal, constitucionalista dos portos, ou do Porto precisamente, e em 1821 o retorno da família real para Portugal. Pós a Revolução Liberal Constitucionalista do Porto, em 1821 essa família real que fugiu das ideias da Revolução Francesa e da Era Napoleônica voltam para Portugal, mas seu filho, Dom Pedro I, não volta a Portugal. Logo nasce a regência de Dom Pedro, que vai de abril de 1821 até setembro, precisamente dia 7 de setembro de 1822. Existem dois partidos políticos nesse período, existe o Partido Português e o Partido Brasileiro. Daí nasce o dia 9/1 de 1822, conhecido como o Dia do Fico, o dia em si que Dom Pedro I sobe em um palanque e diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico, não voltarei a Portugal. Logo ele fica no Brasil, ele trai o povo lusitano, trai a família real, não volta para Portugal e permanece no Brasil. Em maio de 1822 ele se torna o defensor perpétuo do Brasil, para que no dia 7 de setembro de 1822 ele acabe
arquitetando junto com a participação do povo inglês. Afinal, existe uma colaboração do povo inglês, afinal o povo inglês é favorável ao processo de independência do Brasil, por mais que este povo inglês já tenha financiado, já tenha investido, já esteja participando do processo econômico, ele ainda acredita que seria muito mais plausível para a economia industrial que o Brasil fosse independente. Então, com participação maciça do povo inglês, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, declara a independência do Brasil. Logo, nasce o primeiro domínio da classe agroexportadora, monocultora, latifundiária e escravista. Vale ressaltar, Brasil independente, mas escravista ainda. E o quadro de Pedro Américo em si, de 1888, Independência ou Morte, acaba ressaltando o período histórico conhecido como a independência do Brasil. Vale ressaltar que existem vários aspectos desse quadro que mostram em si que ele participa mais de uma visão utópica sobre o que foi a independência do que o que ela realmente foi. Só que isso já é um conteúdo que se estuda dentro da história da arte. E a gente pode ver isso futuramente. Bom, até aqui, agradeço a participação, atenção e colaboração de vocês. Obrigado.